Boa noite a todos. Estamos retomando as partilhas públicas. Hoje é a partilha do dia 3 de maio. Já estamos aqui de volta ao hemisfério norte. Então, até que chegamos num ponto intermediário entre o fuso horário do Brasil, vamos gravar a partilha e não faremos ao vivo, porque senão ficaria muito tarde aqui de Portugal, se for às 19 horas ao vivo do Brasil. Está bem? Vamos manter o horário por enquanto, depois vemos se temos que ajustar alguma coisa. O tema do dia de hoje, ele diz assim: respostas que todos necessitamos e reflexões que nem sempre fazemos. Então vamos tentar, não é um jogo de palavras, vamos tentar ingressar no ritmo desse título para que possamos ver se não estamos aí diante de um potencial que não estamos identificando, se ficamos presos em algo do passado e não estamos conseguindo soltar, fazer algumas reflexões. Temos aqui antes algumas perguntas, alguns pontos que podem nos ajudar, que vão compor também o início dessa partilha do dia de hoje. A pessoa diz assim: quando nós passamos por karmas, por provas, por situações difíceis, enfermidades, imediatamente, ou existe uma forma de pensamento ligada ao karma, imediatamente. Agora, grandes seres que passaram pelo planeta, como Cristo, Buda, Maria, tantos outros seres não que já passaram por aqui, nessa vida humana como a nossa, era também um karma deles, tudo que eles viveram, ou como isso poderia ser compreendido. Veja, nós fizemos um ciclo no início do ano, tendo como base o glossário esotérico. E ali nós tratamos, tem um verbete muito importante no glossário esotérico, que é o verbete logos, e o verbete também níveis de consciência. Então, nós, seres humanos normais, temos alguns níveis de consciência relativamente ativos, e essas consciências que nós mencionamos aqui, Cristo, Maria, o Buda, dentre tantos outros, eles têm os níveis superiores de sua consciência, não somente ativos, mas num estado de comunhão permanente, muito mais amplos do que o nosso. Então não vivem certos níveis de dualidade e nem experimentam uma necessidade de afirmação egóica, individualista, como nós experimentamos, porque são espíritos que estão despertos para outros graus de evolução. Dito isso, a depender do nível de consciência de um ser, ele interage com essa âncora da consciência universal dentro de um planeta que nós chamamos de logos planetário de uma outra maneira. Então, o Cristo, principalmente, é como se ele assumisse todo esse aprendizado de amor crístico, de redenção para o planeta, para que isso viva uma síntese. Esse é um assunto muito amplo que nós não vamos desenvolver muito hoje. Faremos em algum momento, eventualmente, um estudo só sobre o que nós chamamos de paixão de Cristo, porque ali realmente é um condensado da evolução universal que nós ainda não compreendemos. Porque se tivéssemos compreendido, a nossa vida seria outra. E a nossa relação com a nossa experiência também seria outra. Mas não é um assunto do dia de hoje. Então, voltando ao contexto, essas grandes consciências, eles absorvem, assumem, se oferecem para fazerem síntese no processo do logos planetário. Isso é importante porque toda a vida que se desenvolve no planeta, incluindo a vida da humanidade e dos demais reinos, ela está dentro desse programa, ou desse plano, ou desse propósito que nós chamamos de logos planetário. Então é um outro nível de karma, não é o mesmo nível e entendimento do nosso karma individual.
São consciências que têm uma possibilidade evolutiva, um grau de amor, de sabedoria, de vontade e de luz que não é o mesmo de uma consciência comum como a nossa. Então, não deixa de ser um tipo de interação kármica, o que eles vivem e assumem pelo planeta, mas não é no grau e na mesma perspectiva que nós compreendemos isso. É uma união com o processo do Logos e da humanidade, das raças como um todo. Portanto, as palavras desses grandes instrutores, seus exemplos de vida, seu sacrifício, não, que é uma palavra também muito mal compreendida por nós, uma vez que ela é sempre associada com o sofrimento, quando na realidade é tornar a vida sagrada. É uma transmutação do que é banal, comum, diário e superficial para uma perspectiva superior. Não? Bem, uma outra pessoa diz: qual seria o significado espiritual da experiência da infância? Uma vez que as almas antigas, ou seja, mais experientes ou jovens, almas com menos encarnações, independente dos compromissos com as forças involutivas, todos passam por esse estágio do plano material. Então, como fica o auxílio a esses seres, não? Quando transitam por essa fase da encarnação. E seria a infância uma janela de oportunidade para a expiação das faltas? Vejam, na lógica, chamemos assim, da ciência clássica espiritual, me refiro ao tibetano, à teosofia, ao início das grandes religiões, ou seja, em tudo aquilo que está vinculado de maneira precisa com a fonte, que é o legado da hierarquia. Essa é a verdadeira fonte, que é essa sequência, digamos assim, de aprendizados não que a hierarquia já plasmou no planeta. Então, muitas correntes evolutivas, elas trouxeram muitas instruções ligadas com o tema da infância, incluindo a antroposofia, com os setênios, ou seja, com uma compreensão de que a cada 7 anos nós vivemos um ciclo de aprendizado, um ciclo inicial especialmente da formação dos nossos 3 corpos materiais, corpo físico etérico, corpo emocional e o corpo mental. Então, dentro dessa lógica, a infância localizada dentro desse ciclo, não primeiros 7 anos, existe aí um conjunto de instruções, de compreensões muito importantes para nós. Agora, fato é que com a Segunda Grande Guerra Mundial, ali aconteceu algo que o tibetano revelou através de Alice Bailey, algo muito importante, significativo, que está respingando, digamos, até hoje, que foi a ruptura do véu entre as dimensões, especialmente entre o plano astral e o plano físico, e com a ruptura desse véu, muitas forças involutivas, muitas situações do universo não resolvidas, um grau de obscuridade, de dissociação, de desorganização que não estava previsto para ingressar no planeta naquele momento, senão que em 88, e não no momento da Segunda Guerra Mundial, isso desorganizou os planos internos. Então, nós nos vimos, como humanidade, como planeta, sob uma pressão involutiva considerável que não encontrou a expansão da consciência que estava prevista de ser desenvolvida naquela época ainda, até 88. Então, nesse lapso de 40 e poucos anos, a humanidade se viu sob uma precipitação de um tipo de impulso e influência para o qual não estava preparado para lidar. E me refiro a isso, nesse contexto, porque as encarnações, elas são organizadas por um conjunto de consciências, com a participação desse nosso nível, que nós chamamos de nível anímico da nossa alma,
daquela consciência que acompanha as encarnações de cada um de nós, que é o anjo da guarda, e especialmente pela sabedoria de conselhos e desse nível hierárquico que nós chamamos de senhores do karma. Então, até esse momento, as encarnações seguiam um certo acompanhamento, uma certa lógica. Porém, uma das interferências mais nefastas, podemos usar essa palavra nesse contexto, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, é que as almas, elas começaram a receber uma pressão muito grande por aquelas forças involutivas, ou seja, forças que tinham muita sede pela experiência, pela vida material, e que não cumpriam, digamos assim, aquele ciclo de restauro, de cura, de aprendizado que acontecia entre as encarnações. Então, antes desse momento, nós desencarnávamos, éramos recebidos dos planos internos, éramos ajudados a fazermos sínteses, não no plano físico-etérico, da experiência anterior, nos acomodar e nos preparar para uma próxima encarnação. Temos um tempo de escolher, é uma palavra real nesse contexto, aquela família, nação, ambiente, karma, que proporcionaria o nosso melhor aprendizado numa situação seguinte. Porém, com o ingresso dessa grande quantidade de forças evolutivas, isso causou muita perturbação, porque as almas se viram sem aquela possibilidade de controlar os seus veículos superiores, me refiro ao corpo astral e ao corpo mental, que ficaram ali mesclados, digamos assim. As almas ficaram muito mescladas com forças que tinham sede pela experiência na matéria. Então a alma não vivia um processo de renovação, e aí ela ingressa nesse processo da encarnação e vive uma infância bastante conturbada, muitas vezes em ambientes familiares, em locais que não seriam a mesma escolha daquelas consciências que eu mencionei antes, dos conselhos, dos senhores do karma, da nossa própria alma. Então, isso causou uma perturbação enorme nesse processo que nós chamamos de infância. Me refiro não nessa época cronológica de depois da Guerra Mundial. Agora, qual o significado espiritual? Primeiro, é que a encarnação, ela não é uma punição. Encarnar aqui não é uma punição por alguma experiência ou aprendizado menos evolutivo que tenhamos feito no universo ou aqui mesmo no planeta. É uma oportunidade de seguirmos o nosso aprendizado dentro da escola que esse planeta representa. Portanto, é uma sequência, é um elo a mais da nossa experiência evolutiva. Então, o significado espiritual é que nós temos que atravessar essa etapa para reencontrar gradualmente, em princípio no ambiente familiar que nós encarnamos, um tipo de impulso, um tipo de estímulo que vai dar continuidade ao ponto que nós paramos na encarnação anterior. Por isso, nós encarnamos uma família que não foi escolhida pela nossa alma, nem pelos seres do karma, mas foi uma escolha, por exemplo, do nosso corpo astral, influenciado por uma força evolutiva que necessitava de uma experiência na matéria. Então, a nossa encarnação ela já começa perturbada porque nós nos sentimos estranhos naquele ambiente. E, por outro lado, os nossos veículos materiais estão sendo construídos dentro daquele ambiente familiar, dentro de uma nação que eventualmente nem seria a nação que o nosso anjo da guarda encarnaria, ou melhor, indicaria que a nossa alma encarnasse. Ele começa toda uma certa confusão, não? Então, se a alma é mais antiga, dentro do contexto da pergunta da pessoa, a alma tem mais elementos, tem mais experiência, mais quilometragem, como dizemos, para aproveitar mesmo aquela situação desfavorável de não ter sido seguido uma indicação superior para essa encarnação, ela vai transformando aquilo num aprendizado. Mas, em geral, são infâncias bastante dolorosas.
Dolorosas porque os valores que uma alma antiga já guarda dentro de si não coincidem com os valores que eventualmente aquele ambiente familiar está desenvolvendo. Dá para acompanhar a reflexão? Então isso causa uma espécie de uma dissociação no mundo interior dessa alma. Então, numa alma antiga, isso tem menos impacto e é visto pela alma como uma possibilidade, oportunidade de confirmar o que de melhor ela tem. Porém, para uma alma mais jovem, pode ser sim uma situação e um motivo de bastante dissociação e de comprometimento da encarnação. Bom, esse ponto da encarnação, nós podemos fazer uma partilha bem específica sobre isso, que é um ponto bastante importante. E nós precisamos mesmo aprofundar tudo isso para termos uma experiência aqui, como estamos tendo, e acompanhar aqueles que estão nessa situação de uma maneira mais luminosa. Vejam, ontem eu cheguei de Angola, nós temos uma das atividades, não dessa obra, são as missões humanitárias. Eu estive em Angola. E no último dia, antes de voltar, eu estava muito presente com esse assunto. O assunto do aprendizado em si que essas almas vivem. Ali nós temos, uma das nossas atividades é com o orfanato, que tem lá mais de 200 indivíduos, entre bebês, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, adultos na primeira etapa. E nós vemos como aquelas almas vivem uma experiência completamente distinta do que nós nem imaginamos. Almas que já encarnam com a forma pensamento da magia, ou forma pensamento da condenação, não? Consciências que são violadas dentro de casa, vivem na rua, são abandonadas, rejeitadas. Olha, é um tipo de aprendizado que nós não imaginamos. E é muito necessário nós estarmos diante disso enquanto obra, enquanto serviço, enquanto aprendizado, porque nós redimensionamos muito as nossas crises. E nós, ao olharmos aqueles olhares daquelas crianças, aqueles jovens, qual é o futuro de uma alma daquela? Que aprendizado eles estão experimentando? Então, a nossa ação diante disso é muito no sentido de, empaticamente, e com compaixão, nos unirmos àquele aprendizado, acompanham, e não querer amenizar o aprendizado. Então, um tema dado que é importante, que se nós nos equivocamos, e nos paralisamos, digamos, no assunto da ajuda imediata e material, nós perdemos essa perspectiva de nos unirmos àquele aprendizado para que ele seja evolutivo e construtivo, independente do resultado material. Acompanham? Então veja como é importante nós sempre aprofundarmos e buscarmos o sentido mais profundo nas situações do que aqueles alívios mais imediatos e materiais que, eventualmente, vão até piorar aquela situação, que pode anestesiar a aspiração pela busca de um sentido das situações. Veremos isso em seguida. Bem, dando continuidade a esse tema, respostas que todos necessitamos e reflexões que nem sempre fazemos, vamos entrar também um pouco nas próximas partilhas no tema dos sonhos, no tema da vida simbólica. Porque nós passamos praticamente 1/3, ou em alguns casos 1/4 da nossa vida dormindo. E será que a nossa vida se interrompe nesse momento que nós dormimos? Para onde vai a nossa consciência e qual a nossa aspiração de aprender com esse processo? Nós damos a isso valor? Nós damos a isso a devida atenção? Nós estamos atentos aos estados de consciência, aos impulsos que advêm depois de um sonho, ou depois do contato com o símbolo, não? Então, um símbolo, e a vida simbólica dos sonhos era importante, isso nos coloca diante de um impulso, de um ritmo, de um significado, sob uma linguagem que é muito distinta da linguagem racional. Então, às vezes estamos mesmo acordados, não estamos diante de algo,
ou alguém que se depara sempre com o mesmo número, ou com a mesma sequência numérica, ou com o mesmo nome, ou com a mesma cor, ou quando ele está diante de uma cor, aquilo traz uma certa sensação. Tem pessoas até, e eu sou uma delas, que quando sinto alguns aromas, imediatamente se ativam muitas memórias. E aquilo traz um estado de consciência. Não? Então, nós estamos rodeados de símbolos continuamente. Por exemplo, tickets não, de passagens que nós podemos ter de ônibus ou de avião, ou que seja, ou quando chega uma conta para ser paga, aquele valor, aquele número. Ou seja, nossa vida, mesmo a vida comum e de todos os dias, ela pode ser usada por essa grande sabedoria universal para nos ajudar a sair dessa relação tão automática e concreta com as coisas. Vamos dar um exemplo aqui de um sonho que uma pessoa teve que é muito importante. Muito interessante, muito importante. E a pessoa sabe, ou melhor, nós sabemos quando temos um sonho que é simbólico, que aquilo nos toca e fica ali, ressoando, aquilo volta. Em geral, nós tomamos consciência de uma parte disso. E se nós pudéssemos estar um pouco mais abertos para esse tema da vida simbólica, eventualmente, aquilo que nós chamamos de um cérebro etérico, que é onde os sonhos acontecem, ele poderia projetar no cérebro físico e na memória física do cérebro, e nós podemos recordar muito mais de tudo isso. Porém, como nós nos damos atenção, existe uma dissociação do nosso cérebro etérico, que é essa parte da nossa estrutura físico-etérica que tem mais contato com os corpos sutis, especialmente com o plano astral, o plano mental e com o nosso mundo interior. Mas como não damos a devida atenção a isso, não amamos esse processo da vida simbólica, e de novo, isso não é um movimento emocional ou sentimental do amor, é nós incluirmos isso. Amor e inclusão têm o mesmo sentido. Então, nesse exato momento, eu incluo a perspectiva da vida simbólica, eu tenho aqui do meu lado direito 4 pessoas, do meu lado direito 5 pessoas, isso é um símbolo. E no centro uma pessoa. Então, se eu fico diante disso, sem pressa, sem ansiedade, sem inquietudes, esse símbolo começa a se comunicar comigo. Me explico? Então, nessa comunicação, o ritmo daquele símbolo começa a trazer para a minha consciência uma estimulação para transformar algo ou para ampliar a minha consciência. Por que as 5 pessoas escolheram sentar do lado de cá e não do lado de cá? Não é uma pergunta racional, me explico? É uma reflexão que vai trazendo um significado, um sentido interno. E se esse sentido emerge, o benefício do entendimento disso era para todos nós que estamos aqui na sala, mesmo no nosso inconsciente. Então imaginemos se todos nós presentes aqui tivéssemos a mesma aspiração pela vida simbólica. Em algum nível, a essência disso chegaria para todos nós. Não? Então vejam, a pessoa sonhou o seguinte: ela é a esposa de uma pessoa, ela sonha que está subindo escadas com degraus pequenos, não, estreitos, ou seja, pouca distância entre um degrau e outro. E muitas vezes as escadas terminam por encostar no teto, dando ou trazendo uma sensação de pânico, sufocamento e asfixia. Não? Ela chega, não vai dar numa porta, nem numa janela, nem numa passagem, mas dá no teto, dando essa sensação. Então, vejam, é um sonho importantíssimo. Então, imaginemos-nos, não? Quando nós vamos compartilhar sonhos aqui, é importante nós não nos desinteressarmos, isso é um sonho de um outro. Sim, mas uma vida simbólica. É a linguagem simbólica tentando trazer para nós um tipo de impulso distinto, que eventualmente pode corresponder até a uma experiência que nós estejamos tendo. Então, quando nós estamos diante desse símbolo de degraus estreitos, curtos, não sequenciais,
e que nos levam para um teto, é um símbolo de que, até esse momento, nós darmos passos curtos, não darmos passos dentro de ciclos, não, porque a escada representa também um ciclo, darmos passos relativamente alcançáveis, sem fazer muito esforço, os degraus pequenos podem simbolizar isso também. Então, pequenos progressos, não, processos controlados, tudo isso, esse tipo de escada que a pessoa estava vivendo. Então, pode ser que tenha chegado o momento cíclico dessa pessoa já ver se ela não precisa dar um outro tipo de passo, buscar um outro tipo de escada, ou seja, se oferecer para fazer um esforço um pouco maior e não aquela escada com degraus pequenos que representa, digamos assim, o processo dos passos mais acessíveis. Então veja, quando nós chegamos no momento de dar passos maiores na nossa consciência, de fazermos outro tipo de esforço, eventualmente vem um símbolo desse e nos leva para um teto. O teto é o símbolo, olha, já chegou no máximo que esse tipo de atitude, esforço e processo permite. Agora é necessário um outro tipo de yoga, outro tipo de escada, outro tamanho de degrau. Então, um símbolo muito interessante, um símbolo de transcendência, de transformação, de esforço, de colocação da nossa consciência diante desse processo como um todo. Muito interessante. Bem, e aqui uma pessoa pergunta se nós podemos aprofundar sobre o tema dos trimestres, que já foi mencionado em partilhas anteriores, está no glossário esotérico, em face à aproximação da data 8/8. Sim, na próxima partilha, que será no dia 9 de maio, vamos tratar sobre esse conteúdo. Está bem? E por último aqui, para dar continuidade mais focado no tema da partilha de hoje, a pessoa pergunta: como diminuir a dicotomia entre o que nós pregamos, sabemos e o que nós realmente vivemos? Veja, nós temos que ter cuidado, porque a nossa mente ela é muito imediatista. Não? Então, existe um alerta na pergunta da pessoa, uma reflexão muito autêntica. Agora, não temos de compreender que tudo que nós sabemos, ou tudo que nós pregamos, também é um processo que está embutido aí em um aprendizado. E esse aprendizado, no ritmo evolutivo desse universo dual que nós vivemos, na dualidade matéria e espírito, ele sempre vai estar envolvido em ciclos, ou dividido em ciclos, em etapas, em processos, em ritmos. Então, por mais, vamos dar um exemplo extremo, um ensinamento de Buda, não? Que, por exemplo, que a nossa mente tende à dissociação, a uma narrativa dissociativa. Então, quando o Buda diz isso, ele fala isso, ele está experimentando também, no nível dele, obviamente, essa mesma dissociação, me explico? Então, não é que quando nós pregamos ou quando nós estamos compartilhando algum grau de instrução, a palavra pregar é muito forte, não, mas que estamos aí compartilhando algo, nós sejamos senhores daquilo. Nós estamos praticando, estamos compartilhando um tipo de impulso, e aqui vem uma chave, que deveria vir sempre permeado daquele grau que nós estamos vivendo aquilo. Esse aqui é o ponto. Agora, se nós não aceitamos isso, humildemente, nós podemos compartilhar o que nós vivemos, ou aquele grau de matriz que nós conseguimos contatar, sempre quando for a nossa tarefa, digamos assim, instruir ou pregar, que é a palavra que a pessoa usou aqui. Mas vamos trazer isso para o nosso dia a dia e serve para todos nós. Então, quando nós estamos projetando ou até mesmo cobrando alguma conduta, o que seja, não? E a distância que existe entre isso e o que nós vivemos de verdade, tem que emergir aí o amor por nós sermos verdadeiros. E se nós tomamos consciência que
todos os processos dentro dessa lógica do universo que nós estamos. É sempre um processo gradual, é sempre um processo dentro de ciclo. A harmonia dentro disso, ou a verdade dentro disso, é que nós deveríamos sempre compartilhar ou pregar o que nós sabemos naquela proporção que estamos buscando viver e que nós conseguimos viver. Então, esse esforço verdadeiro, sincero e autêntico, nós buscamos viver dentro disso, isso traz para nós uma adaptação bastante grande e uma sabedoria de perceber aquele momento onde o que nós falamos definitivamente não corresponde em nada ao que nós vivemos. Então temos que ter muito cuidado com isso. Então vejam, quando nós sabemos que essa distância, ela vai diminuindo, é quando nós estamos fazendo um trabalho na nossa consciência sobre uma certa situação, sobre um certo aspecto, seja qual for, um processo que ele tem que ser combinado entre o esforço consciente pela nossa autocontenção e autotransformação e confiar que uma parte, a maior parte, é feito por essa consciência única ou pela energia, como nós dizemos. Não? Então, se nós estamos aí fazendo esse trabalho sobre nós mesmos e buscando viver aquela parte ou naquela proporção autêntica que nós sabemos que já podemos manifestar, quando vem um impulso do que no mundo em geral, ou em alguns movimentos religiosos, é chamado de uma tentação, ou de um impulso que antes nos perturbava, aquilo não nos toca mais. Tem um sinal de que aquilo que nós estávamos devota e dedicadamente nos empenhando, e aparentemente não vendo resultado, um dia aquilo volta para nós, ou aquilo vem chamar de nós uma atenção, e aquilo não nos toca mais. É sinal que a energia, o universo fez a sua parte. Então, analogamente, quando nós estamos diante desse movimento da sabedoria e compartilhando algo, temos que buscar sempre viver de verdade, na pergunta da pessoa, é aquilo que autenticamente nós já corresponde ao que nós já conseguimos viver e um pouquinho mais. E colocarmos no tom do esforço, no tom do processo em si. Então é sutil o processo, mas temos que ter muito cuidado com a energia da exigência por algo que não corresponde ao esforço que nós estamos fazendo. Aí é que existe a dicotomia, porque sai uma energia, não é bem o que nós estamos falando, ou, enfim, sai uma energia de incoerência e os outros percebem. Temos que estar muito atentos com esse ponto não do equilíbrio entre o que nós já vivemos autenticamente e o que nós compartilhamos com os demais. Bem, nós vamos refletir aqui sobre algumas dessas respostas que todos nós necessitamos. E, eventualmente, algumas reflexões que nós nem sempre fazemos. Porque uma das forças evolutivas que se implantou mais na humanidade, nessa nossa raça, é uma inércia, é uma passividade, sempre que achar que a solução não está disponível no momento presente. Ou que a solução, ou o entendimento, ou algum aprendizado que necessitamos não está acessível, não é assim? Então nós sempre achamos que algo nos falta e que o momento presente nunca é suficiente. Então nós nos ausentamos muito de um aprendizado que está presente aqui agora. Faça a experiência nesse exato momento. Quantos de vocês estão presentes realmente aqui? Não presente fisicamente, ou olhando para a televisão ou para a internet, mas presentes, compartilhando desse fluxo, desse ritmo, desse impulso, e abertos para que chegue à nossa consciência, à consciência de cada um de nós, essas respostas. Então, um instrutor dizia, uma obra muito iluminada, que é chamada o Agni Yoga, que nós recebemos centenas de indicações por dia, porém estamos desatentos. Não vemos
cada momento, aquele momento, talvez o último, não sabemos quando é o nosso último momento, que vai chegar um impulso. Não? E por que isso é assim? Então, respostas todos necessitamos, mas reflexões nem sempre fazemos. Então, vejam, um exemplo disso. Nós ficamos buscando, às vezes, um sentido para relações compulsórias. Nossa, por que meu pai é assim? Por que meu avô é assado? Por que minha mãe é assim? Por que eu tenho esses irmãos? Por que eu nasci nessa nação? Por que eu tenho esse corpo? Como é que é a minha relação com o meu corpo hoje? São perguntas, não, de relações com situações compulsórias. Então, é uma resposta que, em princípio, todos necessitamos, não é certo? Agora, diante dessas relações, nós que mexem conosco, de onde parte essa pergunta? Essa pergunta vem de querer realmente aprender, buscar o sentido disso, redescobrir e confiar que existe essa sabedoria que organiza a nossa encarnação, ou ela vem de um lugar de um incômodo pessoal. Até de um incômodo, e eu não estou falando com ninguém, de um incômodo de nos vermos espelhados em alguma coisa que nos incomoda dentro de nós. Me explico? Então, o outro, ou algum nível de uma relação compulsória, esposo, uma esposa, um filho, enfim, esse primeiro círculo não familiar, os karma de primeiro grau, como nós chamamos. Então, isso pode estar espelhando continuamente para mim, ou ampliando para mim, algo que eu não consigo ver por mim mesmo. Então, o karma, se bem organizado, ele coloca diante de mim um aspecto que eu não quero ver, ou que eu não posso ver por mim mesmo. Então, vejam, essa resposta sobre relações compulsórias necessita ser acompanhada por reflexões que, em geral, nós não fazemos, que é, nesse contexto, perguntar o que eu tenho que aprender com isso, ou qual a minha colaboração para que isso mude de nível e mude de grau. Puxa, mas eu faço isso todos os dias. Então prossiga. Prossiga. Porque tudo tem um ciclo, tudo tem um ritmo, tudo tem o seu momento de se transformar. Então, uma das leis, digamos assim, que Jesus trouxe para nós, diante dessa matriz involutiva que é a desistência, isso é uma matriz involutiva? Não. Quando nós fomos em Israel, nós já compartilhamos com vocês na palestra pública Figueira e seus frutos, que ali existe um ambiente suprafísico chamado Galileum, e ali existe o chamado para a energia da persistência, para essa matriz que é a persistência. Jesus teria dito, aquele que persistir ao final, esse será salvo, ou seja, esse dará um passo além daquele contexto kármico que ele está inserido. Voltando ao contexto, se nós já fizemos tudo o que nós poderíamos ter feito dentro de um contexto kármico, que em geral não é assim, mas digamos, temos que persistir, porque parece que não está dando efeito nenhum, porém aquilo é uma química. E a química é um processo de interação, e quando chega aquele momento não preciso de um final de ciclo, aquilo muda de ponto. E se eu desisto, me explico, antes do momento de gerar o melhor que eu posso colaborar naquela reação química, aquilo não acontece. Então nós temos que ter muita calma, muita paciência com esses processos e não desistir de quê? De sermos o melhor que nós possamos ser, independente do contexto. Ah, mas o outro não escuta, mas é o outro que não está escutando. Não somos nós que temos que deixar de dar o impulso, correto? Ah, mas ele não adianta eu insistir, então faça um trabalho interior, faça um trabalho silencioso, reflita sobre o trabalho interno. Reflita-se no momento de fazer um contato com todos aqueles seres internos, não com as pessoas aqui, porque, de novo, aqui está tudo tão desorganizado, tão mal influenciado, digamos assim, tão interferido, que é difícil mesmo chegar num ponto de harmonia.
Bem, muitos se perguntam sobre esse ponto, ou não tem uma resposta sobre o que nós chamamos de morte. Não. Então, uma resposta nós necessitamos, não? O que é a morte? Como é a vida, ou o que é a vida depois desse momento que nós chamamos de morte? É um mistério. É um mistério e as nossas células físicas, emocionais e mentais experimentam isso de uma maneira distinta da nossa consciência. Nós podemos ter muita informação sobre isso, porém, quando chegamos ou vivemos ou experimentamos uma situação semelhante ao que nós chamamos de morte, sabemos muito bem que é muito distinto a possibilidade que nós imaginávamos que teríamos na nossa consciência daquela experiência real ali. Não? Então, qual a reflexão que nós nem sempre fazemos? Não? A primeira reflexão é: nós estamos buscando o essencial de cada momento do que nós chamamos de vida? Nós estamos realmente amando quer dizer, incluindo a vida assim como ela nos chega e buscando aprender com isso a cada momento? Então, essa grande insegurança ou impotência que nós sentimos quando somos próximos desse processo da descontinuidade da vida, é porque nós não estamos tampouco amando, vivendo intensamente cada momento assim como ele vem. E buscando sempre, aqui vai a recomendação, uma instrução, o outro nível, o nível não físico dessa situação. Então, assim como nós temos um corpo físico, um corpo emocional e um corpo mental, esse momento presente também tem essa experiência física, um momento, uma experiência emocional e um momento, uma experiência mental. E como isso em geral está dissociado, não existe uma comunicação, uma síntese, uma união, uma comunhão com tudo isso, nós nos sentimos muito inseguros porque sabemos que não temos o controle sobre nada disso. Então essa tendência ao controle, essa reflexão nós não fazemos em geral. Então observemos o dia de hoje. O quanto no dia de hoje nós quisemos controlar as situações. E todos que já viveram uma situação próxima, não? Essa descontinuidade da vida, assim como nós a chamamos aqui, vemos que vai emergir numa total perda de controle. Vemos que ali nós temos controle sobre nada. Emerge ali uma outra lei, um outro tipo de impulso. Então, essas reflexões sobre a essência da vida, sobre os nossos níveis superiores, sobre a lei da reencarnação, são reflexões que não podemos tratá-las ou fazê-las superficialmente, porque senão um dia, esse momento cíclico, que é inevitável para todos nós, chegará e poderia, eventualmente, nos encontrar com um pouco mais de consistência de, primeiro, uma convicção de que existem esses outros níveis e para isso existe a encarnação, com a vida simbólica, com o momento da vida dos sonhos, não, o momento noturno para aqueles que dormem à noite. E não o reverso, não, pessoas que trabalham à noite e dormem de dia, mas enfim, a vida dos sonhos. O processo dos níveis internos, a vida interior, o contato com a vida interior. Nós íamos aí reencontrando essa convicção de que nós somos parte de algo mais amplo. Todas essas reflexões trazem respostas que nós necessitamos. Mas se nós não damos atenção a isso, não, nós vamos desconhecendo os níveis superiores de consciência, polarizados apenas na aparência do plano físico, inevitavelmente, quando chega esse momento do impulso, da continuidade da vida, do que nós chamamos de morte, ou descontinuidade, como queremos compreender, nós ali teremos um pouco mais de dificuldade de ingressar nessa experiência.
Então, todos nós temos essa necessidade de resposta também sobre o que nós chamamos de passado, o que já se passou, e, eventualmente, respostas sobre projeções do que nós chamamos de futuro. Agora, a reflexão sobre esse tópico e esse ponto é o seguinte: nós fazemos o esforço correto para estarmos presentes em tudo. Eu vou dar um exemplo que nós vamos identificar muito bem que nós não somos presentes. Quando vamos conversar com alguém, por exemplo, mesmo que seja uma coisa do dia a dia, alguém que nós cruzamos, observemos-nos atentamente como foi a nossa atitude no dia de hoje diante disso. Em geral, é uma atitude automática, não é assim? Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Mas nós não estamos atentos para a necessidade do outro. E essa desatenção, ou esse desinteresse, é uma espécie de ausência. Reflitam sobre isso. Então, eu me ausentando no momento presente, eu não estando presente, portanto, eu não consigo localizar no momento presente o que o outro está necessitando. Não física e externa e pessoalmente. Uma necessidade interna, porque as partilhas estão em função da vida interior. Estão em função da nossa evolução grupal, da evolução da humanidade, e, portanto, todos nós nos relacionamos com muitas pessoas, e vejam quantas oportunidades de nos ajudarmos mutuamente perdemos por dia. Só por nos ausentarmos inúmeras vezes durante o dia, quando encontramos com alguém. Eu costumo comentar, não que pela própria tarefa que eu tenho com a instrução e com os grupos e com as relações institucionais, eu tive que aprender, eu tive que fazer o esforço com o tema da linguagem corporal, o tema do olhar. Então, agora em Angola, por exemplo, eu estava conversando com algumas pessoas e eu via como durante a conversa as pessoas mudavam de olhar 3, 4, 5 vezes. No Oriente, isso é muito conhecido, é o yoga do olhar, o diagnóstico através do olhar. Isso não é uma coisa mágica. É porque através do olhar, a alma do indivíduo, o mundo do indivíduo, encontra ali uma janela de comunicação. Então, nós nos vemos mutuamente por dias, vezes, inúmeras vezes, porém, a familiaridade, ou eu já conheço fulano. Não conhece nada. Quem conhece o outro? Em sã consciência. Então vejam o cuidado que nós temos que ter, aqui não com esse tema do passado e do futuro, eu conheço nós nos ausentarmos do presente, não podemos compreender o passado e nem podemos realmente antecipar o que nós chamamos de futuro, criando uma condição melhor, kármica, de ampliação da consciência, se nos ausentamos continuamente. Continuamente nos ausentamos, só porque menosprezamos o potencial do outro, inclusive. O que nós conhecemos do outro para menosprezá-lo no exato momento? Claro que é uma palavra forte, o menosprezo, mas não deixa de ser. Se eu estou diante de alguém e na minha consciência mental, no meu filtro, eu já estou respondendo. Não? Quando eu encontro alguém, eu já tenho uma série de etiquetas ou de preconceitos, que também chamam isso de preconceito, sobre o outro, eu jamais posso aprender com o outro. Jamais posso ajudá-lo porque tem uma camada grossa, escura, lenta, não é plástica, não é maleável, de preconceito, que não me permite viver aquele momento e compreender de onde aquele indivíduo veio, o seu passado, e para onde aquela situação evolutiva daquele indivíduo está indo. E como eu posso entrar, me acompanha, com um impulso evolutivo, naquele momento que encontrei aquele indivíduo, para que aquilo tenha um desenvolvimento construtivo e não seja a reconfirmação de uma trajetória equivocada. Então vejam quantas vezes por dia nós perdemos a oportunidade de evoluir. Não? Então a reflexão é: não fiquemos presos ao passado, porque isso é muito forte. E nem nós criamos expectativas do futuro
Porque essa a relação não do que está aqui e que está caminhando para cá, essa relação só pode acontecer nesse exato momento. Não vai existir outro momento que nem esse. E não poderemos nos ajudar ao outro, uma situação, se não nos ausentamos continuamente. Então, essa resposta de como lidar com o passado e como lidar com o futuro é uma reflexão de como que eu estou presente ou como eu me ausento a cada momento. Não? Existe uma coisa muito difícil, que é o processo da habilidade da escuta, que em geral nós não escutamos. Nós estamos respondendo ao que o outro está dizendo. Eu vou acabar respondendo aquilo que é a minha tendência, mas não o que o outro necessita eventualmente. Mas se eu me ausento, a escuta não é um processo de receber, processar e eventualmente perceber como que eu posso tornar aquilo um diálogo, uma construção a dois. Diálogo. Não? Então veja como nós precisamos evoluir em tudo isso. Com situações que são diárias, aqui não tem nenhuma complicação, nenhuma técnica, nenhuma fórmula, um mantra, uma coisa transcendente, não. Tem a vida assim como Deus nos deu, é a vida diária, que nos traz todo o tempo, todas essas ocasiões, oportunidade de podermos evoluir. Não? Para concluir, vamos partir para algumas dificuldades nesse processo, que para nos ajudar a vigiar. Que muitas vezes muitos dizem, não, eu não sei qual é a minha decisão então diante de algo. Refletimos muito, mas pronto, qual que é a postura? Eu não entendi, eu não sei o que é o certo, eu não sei para onde caminhar. Tudo bem, mas então, de repente, sabendo o que não devemos fazer, o que podemos evitar, também é uma maneira de nós aí abrirmos uma janela para perceber o que é correto. Então, algumas dificuldades nesse processo são, por exemplo, a impulsividade e a superficialidade. Então, isso impede que nós implantemos em nós um estado saudável, pacífico, de estarmos presentes. E quando nós estamos presentes, inteiros, não, esse estado receptivo, reflexivo, ponderado, essa margem de sabedoria começa a emergir naturalmente. Não? Que ali eu estou em paz. A vida chega, os eventos chegam, eu estou ali não nessa decisão de não ser impulsivo e nem de ser superficial. Então reflitamos. Hoje, até esse momento, eu fui superficial? Eu fui impulsivo? Eu estava presente em cada momento? E honestamente vamos ver que sim. Em geral, sim. Aí tomar uma decisão. Bom, então vou ficar mais atento para estar mais presente e descobrir. Porque existe um espaço virgem em cada momento que nós não aproveitamos, um espaço profundamente criativo. E esse espaço criativo, ele vem de uma região desconhecida. Mas como o do outro vem falar algo, e eu já mobilizo todo o preconceito sobre aquele indivíduo, sobre o que ele está falando, essa região virgem, criativa, não emerge, me explico? Eu estou sempre lidando com uma roupa suja, uma comida requentada. E não com essa região virgem que vai mobilizar um potencial dentro de mim, dentro do outro, das situações. Evitemos impulsividade e superficialidade. Um ponto muito impactante, mas que existe, que é a tendência ao medo ou fuga da própria realidade. Então nos perguntemos, não? Eu estou aderindo a um personagem artificial, eu sigo alimentando um disfarce, uma máscara. Lembram aquela partilha que foi feita sobre os 12 medos? Um dos medos é o medo ao juízo, às opiniões. Eu tenho esse medo. Então eu me comporto com esse medo, sempre me empurrando para não ser autêntico, não ser e não expressar o que eu posso ser nesse momento. Claro, dentro de uma ética, obviamente, não, de bom senso das relações humanas e sociais.
Mas tem um ponto aí de termômetro, que é eu ser autêntico, eu ser genuíno, estar naquele trabalho não de ampliação da consciência, mas isso não quer dizer o medo ou a fuga da própria realidade. Então nos perguntemos, eu me revisto não de um personagem, de uma apresentação, para quê? Por medo, por fugir da minha própria realidade, para agradar alguém, para ser bem aceito. Então vejam como esse tema das redes sociais, ele pode representar um mal nesse contexto. Onde essa forma de pensamento toda obriga que as pessoas sejam algo que elas não são. Que não está nem no projeto de vida delas, no programa de encarnação delas. Com condutas, com jeitos, com trejeitos, com aparências. Vejam o grau de energia evolutiva que ingressou no planeta depois da Segunda Guerra Mundial. E o risco que todos nós vivemos hoje, por não estarmos presentes e conhecendo o nosso mundo interior. Um outro ponto dessa dificuldade é a desatenção às respostas e sinais que a vida pode estar nos trazendo a cada momento. Então, estamos desatentos. Não? Então, hoje nós recebemos impulsos de vários pontos não conscientes e inconscientes. É uma chuva de impulsos, não? Agora, o que se polariza na nossa consciência? Então, nos perguntemos, eu estou atraindo aquilo que eu necessito diante do meu momento de aprendizado, ou estou atraindo todos esses personagens que não me correspondem, ou coisas artificiais que não me correspondem. Então, nós ficamos todos misturados, e essa desatenção, nós nos tornamos desatentos. Não? Nessa desatenção, nós não conseguimos ver o potencial que existe para algo envolvido nessa situação. Não, mas eu já cheguei no limite com isso, já não sei mais para onde ir. Observe se não existe aí algum espaço de consciência da Virgem dentro disso que possa fazer emergir luz ou ressignificar isso. Porque se voltou a acontecer, ou se ainda está acontecendo, tem algum aprendizado aí que nós não assimilamos, correto? Não estaria acontecendo mais. Então, se voltou a bater na nossa porta, é porque aí ainda existe algo a ser explorado. Então, essa desatenção nos dificulta, ou quase que impede, nós vemos o potencial de cada momento. Depois, por último, o apego às próprias perspectivas e resistência de vermos outros aspectos de uma mesma situação. Não? Então, muitas vezes, a vida ou as situações estão nos levando a compor um quebra-cabeças, não? Só que está nos mostrando de um lugar que nós não estamos conseguindo ver, porque a nossa perspectiva e resistência nos faz ver de um outro lugar. Então, essa flexibilidade, essa abertura para vermos de outras perspectivas, de outros ângulos, é muito importante. Agora, isso é possível no termômetro desse processo, para que nós não nos percamos também numa ingênua e frágil abertura para também escutarmos, aceitarmos qualquer coisa. Não, o que determina o que nós vamos atrair de outras perspectivas é o amor pela verdade. Então, estamos diante de uma situação, de uma pessoa, de uma situação qualquer. Então, essa busca pela verdade daquilo, pela solução daquilo, para que aquilo viva uma síntese, reencontre um próximo passo, não? O amor e a decisão de realmente lidar com a verdade é o que vai atrair, na mesma proporção,
uma perspectiva de verdade também, que eu talvez não esteja conseguindo ver por algum motivo. Agora, isso é possível quando nós temos, ou melhor, quando nós estamos trabalhando o que é conhecido como humildade, que é nós aceitarmos a nossa consciência assim como ela é, sem queremos ambicionar algo além do que nós somos e nem entrarmos no vitimismo, que é um falso orgulho, e nos colocarmos abaixo do que nós já podemos ser. Não? São João da Cruz dizia, a humildade é aquele ponto do momento presente onde nós estamos. Somos e ponto. Assim como somos. É como saímos aqui agora, não vamos ali fora, tem um calçamento e ali tem uma flor. Na consciência dessa flor, ela não está reclamando que ela nasceu no concreto, que não tem vizinhos, não, outras flores, não nasceu num bosque lindo, na beira de um riacho, tem que lidar com a fumaça todo dia, não, é bela como todas as flores. Então, essa humildade do momento que o momento presente nos traz, por isso é difícil, não? É o que nos permite sair desse estado de apego e podemos aprender. Então, o desapego, que é uma coisa assim, parece tão óbvia na nossa evolução, não é. Não é. No Oriente, nos pontos mais importantes, o detachment, o desapego, não. Nós temos aquela convicção de que tudo está no processo de transformação contínua e que, portanto, não, nesse mosaico contínuo que é formado pela vida, existirão sempre outros ângulos que nós podemos, aliás, perceber e compreender. Muito bem. Respostas que todos necessitamos, reflexões que nem sempre fazemos. Então, esse é um conteúdo interessante, nos parece, para todos nós. Quem sabe no dia a dia, não? Pensamos aí algo que possa ser trazido para a nossa prática. Isso não é um exercício, é uma maneira de viver, é uma busca de vida, feita paralelamente a todos os nossos afazeres diários, porque é uma coisa na consciência, não tem nada a ver com parar de fazer, pelo contrário, quanto mais interagirmos, mais oportunidade de desenvolver tudo isso, então ninguém tem desculpa que não pode fazer essa experiência. Sim? Seguiremos também com o tema dos sonhos da vida simbólica, o tema dos trimestres, e vamos, enfim, oferecendo aí conteúdos para o despertar e ampliação da nossa consciência. Muito grato por estarmos juntos aqui e seguimos adiante. Boa noite, obrigado a todos.